Oi, eu sou o Beto Knoxville e esse é o bizarro e caótico jogo do Jackass. Jackass, um icônico programa dos anos 2000, onde os integrantes corriam riscos absurdos, faziam pegadinhas e o principal, tinham a essência de quinta série. Quanto mais idiota, melhor. Esse é o espírito de Jackass The Game, um jogo que transforma fraturas em pontos. Meu parceiro, aqui realmente parece algo vindo de uma mente conturbada. Carrinho de batidas em cima de prédios, catapultar um gordão, jogar golfe com granadas e pular numa pilha de merda de elefante. Aqui você se torna o diretor dessa bizarrice. Tem que completar desafios para conseguir lançar a próxima temporada do show. São várias cenas e já adianto, são todas completamente imbecis. Esse foi um jogo que joguei muito na infância e por isso não consegui deixar ele passar batido aqui no canal. E talvez isso explique o senso de humor idiota de quem vos fala. E se você ainda tá preso na quinta série, deixe seu like. Lançado em setembro de 2007, desenvolvido pela Side, uma empresa bem desconhecida que também fez o jogo do Speed Racer para PS2, e distribuído pela também bem desconhecida Red Mile Entertainment. O jogo foi lançado para PS2 e PSP, e também uma versão diferente para Nintendo DS, que é uma versão cartunesca e esquisita. Acho que talvez não daria para lançar a versão normal na Nintendo. Mas olha, apesar de serem empresas bem desconhecidas e com um orçamento bem limitado, eles tomaram a atitude correta, fazer o projeto em conjunto com o elenco de Jackass e com a aprovação da MTV, porque quem sabe mais de Jackass, senão os próprios Jackasses. Então várias questões criativas para cenas do jogo partiram dos caras, com algumas sendo ideias que não conseguiram fazer na vida real, e aqui apenas exageraram por ser um videogame. E além disso, o próprio elenco foram quem fizeram o trabalho de dublagem e o trabalho de captura de movimento. Por isso que as movimentações do jogo são tão boas, e o jeito dos personagens junto com a modelagem se parecem tanto. Infelizmente não temos a presença do Bam Margera, um dos principais membros, por questões contratuais com a Activision, por ele ser um personagem em Tony Hawk que ele não pôde participar. O desenvolvimento foi bem de boa, o pessoal do elenco se mostrou muito interessado no projeto, alguns até demais. Mas enfim, é aquela parada, né? A gente acha que por ser um jogo idiota, todo o trabalho feito também foi idiota. Mas não, aqui tem qualidades. Mas vou ser sincero, não adianta eu tentar buscar muita profundidade em Jackass. É divertido, é bobo, e ele só tem que ser isso mesmo. E não tem jeito melhor de mostrar tudo isso que falei, senão na prática. Então bora pra esse grande show de masoquismo digital. O jogo já começa com o diretor de Jackass, Jeff Tremaine, sendo socorrido por uma ambulância, por ter machucado sua xerereca. Ok. O John Knoxville, que também é o líder da equipe, fica bem puto e diz pra gente, sim, o jogador, ser o novo diretor. Temos que achar o restante da equipe, fazer as cenas e, mais importante, não machucar nosso órgão reprodutor feminino. Acho que isso aí eu consigo. Calma, eu sei que a profundidade narrativa tá mais complexa que Metal Gear, mas vocês vão entender a grande história desse jogo, tá? Dado a missão pra sermos o diretor, bora dar início ao primeiro episódio da temporada. A primeira cena já temos o GOAT de Jackass, o Steve-O, filha da puta mais filha da puta desse programa. O cara que nadou com tubarões, colocou sanguessuga no zóio e foi arremessado em um estilingue dentro de um banheiro público recheado. Pois é, o cara é simplesmente piroca. E aqui temos a tarefa de pular de um precipício, algo que ele faria mesmo. E controlamos os lados que ele se move enquanto o maluco vai se quebrando todo. O que me impressiona é a qualidade do ragdoll desse jogo. Tem realmente muitos movimentos, dá aquele prazerzinho meio sádico de ver o cara se fodendo, sabe? Mas não é simplesmente completar o percurso. Todas as cenas têm objetivos específicos, que não é necessário fazer todos. Mas se quisermos liberar os próximos episódios, temos que conseguir grana através das pontuações da cena. Por exemplo, os objetivos aqui são chegar no final do percurso em menos de 30 segundos, cair na água no final, bater em um colchão que tem no percurso, conseguir 100 mil em machucados, aqui se você se machucar gera ponto, ficar no ar 30 jardas antes de acabar o percurso e por aí vai. Cada cena tem seus próprios objetivos específicos. Esse início é bem fácil, mas com o tempo vai aumentando o grau de dificuldade. Esses objetivos, além de ajudarem na pontuação para liberar episódios, também servem para liberar o modo desafio, que possui as mesmas fases, porém com objetivos bem mais complicados e difíceis. Além de também liberar roupinhas para os personagens. Tem umas muito sensacionais e sexy. Ele gosta.
Agora na segunda cena jogamos com Ryan Dunn, um membro que é mais conhecido por ter enfiado um Hot Wheels no reto. Isso é um carrito! E infelizmente ele faleceu em um acidente de carro em 2011. Desculpa pesar o clima, mas eu tive que comentar isso. E ele tá disputando contra o Chris Pontius, o cara que gosta de dançar e mostrar o pinto em toda a cena. E aqui a disputa é saudável. Com 2 carrinhos de compras, temos que pegar impulso e parar na borda antes de cair. Quem chegar o mais próximo da beirada sem cair, ganha. Algumas cenas tipo essa são mais simples, os objetivos são apenas ganhar ou conseguir pontos, não temos aqueles objetivos diferentões. Chegamos agora ao wakeboarding suburbano. É muito divertido essa merda, na moral. Tu é arrastado por uma caminhonete enquanto destrói caixas de correio, dá grind nas cercas e passa por cima de carros, e tenta atropelar senhoras. Eu só me pergunto como uma vizinhança tem tanta véia igual assim. Não tem como não comentar sobre a carinha do Steve O. É engraçado que em quase todas as fases o personagem que a gente estiver jogando vai estar ali no cantinho, parecendo que tá fazendo um react. E à medida que vamos tomando porradas, a cara dele vai se machucando. E é realmente bem feito. Até quando mudamos de roupa, muda também nessa miniatura. Eu acho mó da hora essa ideia. E essa cena é algo que a equipe de Jackass sempre quis fazer, mas nunca fizeram por achar que daria merda. Por que será que achavam isso, né? E aqui todos os objetivos ainda continuam simples e bem de boa de serem concluídos. Então bora para a próxima cena. Temos agora um clássico, Party Boy. Temos que acertar as sequências de botões que aparecem. Se formos errando, o atendente da loja fica puto e nos expulsa. A gente pode ficar dançando, contanto que estejamos sensuais. É uma das cenas mais icônicas de Jackass, mas aqui no jogo é uma puta cena simples pra cacete, mas vale pela referência. E falando em coisas que são icônicas do show, são os carrinhos de golfe. Os caras sempre dão um jeito de fazer merda com eles. Nessa cena temos que fazer uma zona. Podemos destruir os obstáculos das pistas de minigolf, atropelar os funcionários e tudo isso enquanto ouvimos uma trilha sonora bem foda, que obviamente não posso mostrar por conta de copyright. Como sempre digo, malditos direitos autorais. E o que preciso comentar para que vocês passem a reparar é a quantidade de vezes que acertam o saco de alguém nas cenas. É sério, quase toda cena alguém toma uma porrada no saco. Vou te falar, viu? Com certeza tem ainda mais cenas como essas. Mas enfim, essas foram as 5 cenas do episódio. Então bora pro segundo. O segundo episódio já começa daquele jeitinho, com o Preston Lacey mandando um treinão e se peidando todo. Enquanto isso, na TV tá passando uma reportagem dizendo que o elenco de Jackass tá gravando uma nova temporada. E é assim que ele se junta ao elenco, liberando ele como personagem jogável. Pra quem não lembra, o Preston é aquele gordinho que vive perseguindo o E-Man, o anão. E olha, vou admitir, tem algo mágico em ver um homem com sobrepeso correndo atrás de um com nanismo. Não sei explicar, só sentir. A primeira cena é uma das minhas favoritas. Aqui você tem que se estilingar e se quebrar todo. Não tem absolutamente nada demais, mas a minha criança interior acha irado ver um cara sendo arremessado como um bonecão. Talvez esse jogo funcione melhor se você tiver 12 anos. Como minha idade mental é essa, me divirto pra caralho. Os objetivos ainda são bem simples, mas exigem um pouco de cálculo. Você precisa ajustar a força e o ângulo do lançamento pra cair certinho na piscina, por exemplo. E claro, cada batida no caminho rende pontos. Olha essa pancada de couro. Sei não. Acho que isso aí daria um dodói, hein? Agora vamos pra uma cena que, curiosamente, eles já replicaram na vida real. É aquela que o Steve O pulou numa pilha de cocô de elefante. Claro, no programa ele não pulou de um prédio, mas sim numa piscininha cheia de merda. Escatologia é com esses senhores, viu? Não é pouca merda, é muita merda. Nesse minigame você precisa acertar as sequências de botões, enquanto o Steve O faz umas poses magníficas no ar. Depois ele cai na pilha e recebe uma nota. Tirando a bizarrice, é bem simples, então bora pro próximo. Esse aqui você vai gostar. Temos bolas gigantes que se batem. E mano, é realmente divertido. Dá até vontade de fazer um Battle Royale disso na vida real. MrBeast, pega essa ideia pelo amor de Deus. A física desse jogo surpreende. Você sente o peso das bolas. Sem maldade, hein? É tosco, mas tem um impacto real. É aquele tipo de cena que te faz pensar, como algo tão idiota pode ser tão bem feito? E assim seguimos para mais um minigame simples. Aqui temos um cabo de guerra onde o perdedor cai numa piscininha de esgoto. O mais engraçado é o Ryan Dunn, que fica de boa nadando no chorume. Se até caixa de gordura entupida tem cheiro de morte, imagina isso aqui.
A mecânica é bem direta, você precisa apertar a sequência de botões o mais rápido possível, quando encher a barra é só apertar X rapidão para puxar o adversário. E claro, o Steve O, que já tá acostumado com fezes, acaba sendo empurrado pelo Wii-Man. Golfe com granadas. Só essa ideia já soa genial. Me pergunto por que nunca fizeram isso no programa. Aqui você destrói uma casa inteira atacando granadas e é tão divertido quanto parece. A mecânica é simples, você mira, aperta X no momento certo e cabum. Se demorar muito a granada explode em você. Os objetivos incluem destruir a casa por completo e um deles você pode se tacar para ajudar na destruição. Dei umas risadas genuínas jogando essa cena, tá? É casual, é simples, mas é exatamente isso que faz o jogo ser tão divertido. Mas admito que acho que é a nostalgia falando mais alto. E essas foram as cenas do segundo episódio. Cada vez mais insano, cada vez mais idiota. Então bora pro próximo episódio e ver até onde vai esse show. O terceiro episódio já começa com uma cutscene explicando o paradeiro do Wii-Man. Descobrimos que ele estava preso, e é por isso que ainda não tinha aparecido no jogo. Agora ele começa a ser mais presente, mas infelizmente não é jogável. A diferença de altura seria difícil de adaptar. Pô, que preconceito, hein? Eu acharia muito foda jogar com ele. Mas enfim, bora pra cenas. Abrimos o episódio nos transformando em uma bola de neve gigante. O objetivo é chegar ao final do percurso sem morrer e cumprindo as metas. Aqui já começa a ficar mais complicadinho, com desafios como chegar no final sem bater em nada. Parece simples, mas tem um monte de obstáculos no caminho, então é bem mais difícil do que parece. O legal é que aqui no estilo Katamari, você vai pegando tudo pela frente e aumentando o tamanho da bola de neve. É divertido, mas o percurso é bem curtinho, então não tem muito o que comentar. Bora pra próxima cena. Agora que o Wii-Man tá mais presente, temos um minigame onde ele é a estrela, ou melhor, a topeira. É basicamente um whack-a-mole, mas com o Wii-Man saindo dos buracos. Às vezes o Preston aparece pra te confundir, mas a ideia é simples. 4 buracos representando os botões do controle, e você tem que acertar o porrete no momento certo. É bobo, mas é divertido ver o Wii-Man tomando um cacete. Bora pra próxima. Saindo um pouco dos minigames mais repetitivos, temos uma cena bem diferentinha. Aqui você tá num ferro velho e precisa roubar os ossos dos cachorros de guarda enquanto eles te perseguem, destruir um carro de luxo com um guindaste magnético e também dar carninha pros cachorrinhos comer. A parte mais interessante é que você controla a movimentação do personagem livremente, com uma câmera de cima. Mas sinceramente, a jogabilidade é meio travada. Me lembrou daquele jogo horrível do Fallout pra PS2, onde a câmera e os controles eram tão ruins quanto essa cena. É diferente, mas não necessariamente é bom. Agora seguindo aquele padrãozinho, né, vamos para um minigame mais simples, mas que é surpreendentemente divertido, que você faz malabarismo com o Wii-Man. A mecânica exige coordenação motora. Você aperta R1 para pegar a bolinha de beisebol e X para jogá-las pro alto. Só que no meio das bolinhas aparecem dinamites, e aí o desafio é não deixar elas caírem e jogá-las pra longe antes de explodirem. É desafiador, mas muito divertido. Dá até pra imaginar um joguinho de celular simplão nesse estilo. Já tivemos o wakeboarding suburbano, agora é a versão evoluída, o wakeboarding urbano. A mecânica é a mesma, mas aqui temos muito mais carros e obstáculos no caminho. E claro, o número de véia andando pela rua continua impressionante. Todo centro de cidade é assim mesmo? Os objetivos são parecidos com o anterior. Lá quebrávamos caixas de correio, aqui quebramos parquímetros. Lá pulávamos por cima de carros em movimento, aqui pulamos por cima de táxis e até de uma viatura da polícia. Mas o melhor objetivo é derrubar ciclistas. Dá vontade de fazer isso na vida real. Tô brincando. Um abraço aí pra turma do pedal. Encheu o seu brioco de pau. E assim completamos mais 5 cenas. O episódio 3 mantém um ritmo de caos e diversão, com alguns minigames mais criativos e outros mais simples, como de costume, né? Então bora seguir pro próximo episódio. O quarto episódio começa com uma cutscene de um cu de vaca cagando. Logo em seguida vemos que esse sketch estava passando na TV, com Chris Pontius e o Danger Ehren assistindo. Se tu esqueceu quem é o Ehren, ele é o cara que no Jackass 3D tem um dente arrancado por uma Lamborghini. Obviamente o bicho é doido pra cacete. E agora desbloqueamos ele pra jogar. Na primeira cena temos um minigame que lembra muito das bolas no terraço, mas aqui a gente joga com carrinhos de batida. O objetivo é causar o caos, destruir as gárgulas, os objetos e até se jogar no outdoor com o logo do programa. É mais do mesmo, mas com um toque maneiro. O carro vai acumulando a carga, e quando tá cheio a gente dá uma puta carrada que faz os caras saírem voando. Já na segunda cena a missão é macetar o Preston e o Wii-Man com tiros de paintball. E aqui vai uma dica, acertar o Wii-Man dá mais pontos, já que o alvo é menor. E se tu acertar as boletas dele, ganha ainda mais pontos. Eu nem sabia disso, mas estava mirando ali porque um pouquinho de maldade não faz mal, né?
E eu atirei parecendo que tava tendo um derrame, porque a mira é ruim mesmo, tá? Lenta pra caralho. Vamos então pra uma parte bem divertida, mas que por algum motivo o meu emulador peidou bonito e não conseguiu jogar direito. Basicamente nessa fase você tem que rolar morro abaixo em Chinatown, acertando os pinos de boliche. É um minigame bem dinâmico e divertidão mesmo, mas do jeito que eu joguei com 2 de FPS foi uma merda, não tenho nem muito o que comentar. Ah, o famoso jogo da facada entre os dedos. Joguei absurdamente isso na época do colégio. Logicamente não com uma faca, mas a pontinha da caneta doía. Aqui controlamos a mão do Wee-Man esfaqueando entre os dedos do Steve-O. Podemos ter apenas 5 erros enquanto socamos a faca. E os machucadinhos que vão aparecendo à medida que a gente erra dão uma agonia. Na moral, que fase tensa. Para finalizar o episódio temos uma corridinha leve de pogo, em um lugar super seguro, onde ninguém vai morrer. É uma corridinha maneira, temos que apertar X logo depois de cair no chão, para aumentar o impulso e dar uns pulões. A verdade é que é bem difícil controlar, principalmente no ar, onde você tem zero controle. Mas a graça tá aí, em ficar totalmente desnorteado e tentar chegar na frente de todo mundo. E por algum motivo eu tive dificuldade de me jogar nesse Flamingo gay aí, sei lá porque foi tão difícil assim. E essas foram as cenas do 4º episódio. Tô diminuindo um pouco o tanto que comento porque o jogo vai caindo numa área que começa a se repetir. Apesar de ainda achar divertido, bora pro próximo episódio. O 5º episódio começa com o Johnny ligando pro Dave England, que tava dando uma festa. Ele é o cara que parece aquela patinha do galinho tiquileiro. E ele também é o cara que deu um cagão numa privada em uma loja. E agora podemos jogar com esse louco aí. Pra aproveitar que já tinham modelado os carrinhos de golfe, não dava pra descartar eles assim, né? Então aqui é tipo um rouba-bandeira, onde temos que bater nos outros carrinhos e roubar as bandeirinhas. Ao dar porradas nos outros carros, deixamos eles desabilitados por alguns segundos, e quando tem um personagem com mais bandeiras é complicadíssimo conseguir parar ele. Então fica a dica, seja você o cara com mais bandeiras. Que olha essa porra, o maluco dá olé em todo mundo, é quase impossível pegar ele. Tá, talvez esse agora seja o minigame mais idiota de todo o jogo. Temos que apertar para mastigar ovos crus, subir a barrinha de vômito e depois engolir. Fazer isso até vomitarmos tudo num balde. E vamos enchendo vários. Cara, não tem nem o que comentar, que minigame mais idiota. É só isso mesmo. Se o último foi idiota e ruim, esse aqui é idiota e muito bom. É mais uma daquelas corridas, mas agora cada um dos jackasses usando um carrinho de compras, algo icônico do show, onde sempre usavam esses carrinhos. E essa corrida tem algo de especial, ela é meio caótica. Olha essa parte que eu comecei a girar. Em dia de chuva de merda, é bom que tu leve um guarda-chuva. Aqui talvez nem isso seja o suficiente, porque o objetivo era tomar o menos possível de merda na cara. Mas é muito cocô, então vai criando até montinhos de cocô do lado. Oh, maravilha. Eu falo que tem muita caganeira nesse jogo, vocês não acreditam? Mas enfim, vamos jogar mais uma partidinha de golfe com granadas. Só que aqui não tem nem um pouco do charme do anterior, porque a graça estava justamente em destruir uma mansão. Aqui não tem coisas muito interessantes para destruir, mas pelo menos tem como se jogar para muito longe. Isso aí sempre me conquista, não tem jeito. Essas foram as 5 cenas desse episódio. Pra mim na média deu uma caída, talvez caminhando pro final deu uma melhorada. O 6º episódio começa com uma ligação pro Dmitry Eliashikevich, um produtor do show. E aqui um cara que não reconhecia tá falando com ele, dizendo que os mais bonitos do elenco são o Chris e o Johnny, mas que o mais fofo é o Dmitry. Talvez ele tenha razão, hein? Pra começar, mais uma corridinha, agora com carrinhos de batida. Funciona igual a todas as outras, e ainda é divertido. Mas olha, eu até esqueci de comentar que o jogo tem um modo multiplayer, poderia ser incrível. Por exemplo, essas corridas se tivesse como jogar com tela dividida seria simplesmente sensacional, mas não dá. O modo multiplayer só permite jogar aqueles minigames mais simples, os Wii Games. Esses mais elaborados funcionam de um jeito diferente. O player 1 joga primeiro, o segundo depois, e é assim que se disputa. Mas seria muito foda jogar disputando com teu parceiro. Tem um puta potencial desperdiçado aqui. Pra quem gosta de arte, aqui tu vai ficar impressionado. Temos que tatuar as costas do Wee-Man, enquanto ele tá naqueles carrinhos que ficam balançando pra criança, sabe? Basicamente a gente tenta tatuar o mais próximo da imagem de uma caveira enquanto ele balança. E fica essa beleza aí no final. Por incrível que pareça, consegui pontuação máxima com essa merda aí. Mas essa minha outra arte ficou bem mais bonita. Vamos lá, esse jogo tem muita merda. Então pensando em escalar ainda mais, temos esse raft no esgoto. Coloquei uma roupinha a caráter no Randan e desci as correntezas. Aqui você controla o lado que você vai remar, naquela pegada de remada mesmo. Rema do lado direito, vai pro esquerdo e vice-versa. Temos que tomar cuidado porque se acabar o ar dentro do bote, ele fica murchinho e a gente cai.
Mas pra mim o brilho dessa parte é que temos jacarés no esgoto. Algo que muitos falam que é mito, mas não tem como algo que parece em vários desenhos ser mentira, né? Já nessa parte temos que acertar o Johnny Knoxville, que tá preso numa roleta. A mira é ruim, mas não é muito complicado. Pra falar a verdade, o que complica é focar no objetivo com o Pontius dançando sexy desse jeito. Eu não me aguento. Pra finalizar, não vamos perder muito tempo aqui, pois é mais uma corridinha. O diferencial é que é em cima de geladeiras na neve, então a gente desliza pra cacete e é divertido. Mas é mais do mesmo que já comentei milhões de vezes aqui no vídeo, então podemos prosseguir até o último episódio para finalizarmos essa bizarrice. O último episódio começa com o Johnny ligando pro Steve O, comentando que ele deveria estar na gravação, mas a cozinha do filho da puta tá toda suja. E ele tá todo vomitado, dando a entender que teve uma baita noite. É tão bem feito que gera ânsia na gente. Que coisa mais terrível. Pra finalizar, liberamos o diretor de Jackass, o Jeff Tremaine, aquele que machucou a perereca. E já partimos para a primeira cena. E adivinha, é mais uma corridinha, mas essa aqui é bem disputada, pois é um percurso de 3 voltas em volta de quintais de casas, com os carrinhos de golfe. Segue aquele padrãozão, e volta a dizer como seria legal jogar essas fases assim em tela dividida. Aqui no final parece que ficaram meio sem ideia do que fazer, pois temos mais um minigame bem ruinzinho. Temos que quebrar um carro esportivo com o Wingman. Apenas temos que apertar X no time certo, e é basicamente isso mesmo. Apesar de eu gostar de ver destruição, não tem nada de muito interessante aqui. Esse próximo minigame não é ruim, mas é novamente algo muito simples. Andamos de monociclo e pulamos quando vem alguns obstáculos. Sei lá, é muito curto, é meio tedioso, poderia ser mais frenético, sabe? Olha a cara de bunda do maluco nessa fase. Até ele não tá gostando muito. Esse final realmente parece que perdeu muito gás. Aqui disputamos pedra, papel ou tesoura, porém hardcore, onde alguém toma bicuda nas bolas se perder. Mas temos todo o tempo do mundo de jogar e pensar qual símbolo vamos usar. Bem bobo. Mas pelo menos para fechar o episódio talvez tenhamos um dos melhores minigames. Entramos em uma lata de lixo e descemos os morros de São Francisco, numa puta velocidade desviando de carros. Completar todos os objetivos é realmente bem desafiador, e eu botei na cabeça que tinha que completar eles. Mas pô, foi complexo, meu amigo. Tem alguns objetivos mais simples, como destruir um hidrante, coisa que fiz até sem querer, ou voar mais de 40 jardas, ou até chegar na linha de chegada, mas passar por debaixo de 2 caminhões. Olha a velocidade que é essa bodega. Tu até pode desacelerar, mas na maioria das vezes tu perde o time. Mas o desafio que foi de fuder foi passar esse inferno de carro sem bater em nenhum. Eu custei, tentei várias vezes, mas milagrosamente consegui passar liso nessa última tentativa. E com a temporada pronta, assim poderemos ter o grande finale. Fomos convidados para a premiere de estreia da temporada. Mas como esses caras estão no mundo só pra causar, eles chegam deixando o Steve O tonto, e ele, como vomita fácil, destrói toda a festa rodando e vomitando em todo mundo. Simplesmente assim, termina essa história linda e fecal, Jackass The Game. That's Jackass all over, baby. É isso aí. Uma jornada de muito vômito, cocô e machucados. Uma experiência estranha, mas que no fim das contas tem seu valor. O jogo vendeu uma quantidade baixa, mas era o esperado. O orçamento não era dos maiores e o objetivo era captar quem já era fã do programa e dos filmes. Então teve um sucesso relativo à proposta, atingindo seu nicho. Já a crítica amassou o jogo. Muitos não entenderam o apelo, reclamaram das repetições e a gente viu que elas existem, né? Fora que o próprio programa já recebia críticas pesadas por ser considerado baixaria. Então a visão do game acabou refletindo essa percepção. Mas o público que era fã ou apenas jogadores casuais conseguiu se divertir e tirar boas risadas. Eu, por exemplo, consegui me divertir bastante. É aquele jogo que tu pega pra jogar depois de um dia estressante, sem prestar muita atenção, quase como um plano de fundo. Eu até recomendo essa experiência, mas com ressalvas. Recomendo pra quem gosta do programa ou pra quem gostava antigamente pela nostalgia. Ou pra quem realmente quer jogar uma paradinha rapidinha e sem pretensão. Mas pelo amor de Deus, não vá jogar achando que vai ser uma experiência mais divertida da sua vida, porque não vai ser. Admito que em inúmeros momentos gostei mais pela nostalgia de ter jogado muito esse jogo na infância do que por ter achado algo genuinamente bom. Mas realmente Jackass é uma marca que tenho certeza que marcou várias pessoas, positivamente ou negativamente. Não é à toa que tem um apelo até hoje, com filmes recentes que saíram e que muitos gostaram. Talvez a lição que fica é que às vezes ser idiota é uma arte.
Então é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você curtiu, por favor não esqueça de deixar seu like, caso ainda não tenha deixado. E também peço que considere se inscrever no canal. Sempre trago vídeos nessa pegada, sobre qualquer tipo de jogo que vocês tiverem interesse. E claro, se curtir mesmo o canal e não for te fazer falta, considere virar membro. Isso me ajuda demais a continuar produzindo esse conteúdo com o máximo de dedicação. Falando nisso, queria agradecer aos membros do canal. Do nível Xerife, Polaco, William da Cruz, William Batista e Gustavo. E do nível Cowboy, Larissa Souza, Tuzin, Vitor Hugo, Arthur Alves, Copati Prea, Wesley D. Ferreira, Jefferson, João Pedro, Neogênesis, Gabriel Monkin Pereira, Senna, Easy, Diógenes Ramos, Matheus Pessim da Silva e Marcelo Benites. Obrigadão, membraiada, de verdade. Saibam que sou eternamente grato por essa moral que vocês dão. Então acho que é isso. Muito obrigado a todos e até mais, cowboy. Fui!